Oi, minhas fofuras, tudo bem com vocês? Vamos para mais um assunto que eu particularmente sou fã, mas eu sou fã, demais. Eu acho divertido, gente. Não é nem que assim, oh meu Deus, que coisa interessante, mas eu acho muito divertido, de verdade, do fundo do meu coração, e vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Então, olha só. A gente estava falando até agora do átomo, da constituição, das partículas, como que o átomo se divide, tal coisa. E aí você vai lembrar comigo que o nosso átomo é dividido em duas regiões, tá? Duas regiões, sendo elas a primeira região, o núcleo, que é onde ficam os prótons e os nêutrons, que é a massa do meu átomo, e a outra região é a eletrosfera, que é aquela parte gigantesca em volta do átomo, que é onde ficam os elétrons, como o próprio nome já diz, tá? São esses elétrons, gente, que vão participar das ligações químicas, das reações químicas, justamente por ser a área externa do seu átomo, tá? Então, é muito importante que a gente entenda como essa eletrosfera funciona. Na verdade, como ela é organizada, porque você tá achando que o negócio é bagunçado? Não é bagunçado, não, tá? É organizado, tudo bem, cada coisinha no seu lugar. E aonde que você vai encontrar isso aqui no seu livro? Isso aqui vai estar no seu livro de número 3, tá? No seu livro 3, ali no módulo, deixa eu ver aqui qual que é o módulo, gente. Módulo 9, tá? Então, assim, no conteúdo passado, a gente usou o livro 3 e o iniciozinho do livro 4. Isso aí é o finalzinho do livro 3. E vamos lá para o que importa, para o que interessa. Olha aqui. A minha eletrosfera, ela não é bagunçada. A minha eletrosfera, ela tem camadas. Inclusive, são 7 camadas. A gente pode chamar de camadas ou de níveis, tá? Fica à vontade aí. E como é que você vai imaginar isso? Imagina que o seu átomo é tipo uma cebola, tá? E cada uma daquelas casquinhas da cebola é uma camada. É basicamente isso. Você tem camadas que ficam muito perto do núcleo e camadas que vão se afastando do núcleo. Quanto mais perto lá do núcleo, maior ou menor vai ser a energia dessa camada. Você me desculpa aí que eu me perdi. Então, ó, quanto mais perto do núcleo, mais perto do núcleo. Tá falhando minha caneta, ó, tá acabando a tinta. Quanto mais perto do núcleo, você vai ter ali a menor energia. Isso é importante? É. Sabe por quê? Porque as coisas que têm menos energia, elas são mais estáveis. E isso vai ser muito importante para a gente entender a distribuição eletrônica, tá? Vamos continuar. O número máximo de elétrons que cada nível comporta pode ser calculado usando a seguinte fórmula: 2 vezes n ao quadrado, onde n representa o número da camada em questão. Então, na camada 1, cabe 2 vezes 1 ao quadrado, 2 elétrons. Na camada 2, cabe 2 vezes 2 ao quadrado, 8 elétrons, e assim por diante. Mas você vai entender que isso aqui decorre de uma outra coisa. Na verdade, essa fórmula, ela decorre aqui, ó, dos nossos subníveis ou subcamadas. São 4, tá? A gente costuma falar em camadas para o nível e subníveis para subcamadas. São os nomes mais comuns, mas os dois são corretos, tá? Essas subcamadas aqui, ó, a gente chama de S, P, D e F. Tem um nome, tem uma razão de ser assim. Você vai decorar como São Paulo, Distrito Federal. Tá aí o seu recurso mnemônico para decorar. São Paulo, Distrito Federal. Ou então, sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Gente, esse E aqui, ó, é a conjunção, tá? Não é um subnível, não. Tem o subnível S, subnível P, subnível D e o subnível F. São Paulo, Distrito Federal, sem pão dá fome. Você fica aí à vontade para decorar da maneira que você achar melhor. Aqui nos níveis eu acabei não te falando, tá? Geralmente a gente usa os números mesmo, de 1 até 7, mas é comum que você veja também as letrinhas K, L, M, N, O, P, Q, desde o K até o Q em ordem alfabética. Por que que começou do K? Tem a menor ideia. Começou do K porque quiseram começar do K, entendeu? E foi em ordem alfabética aí até o Q. O subnível S, ele cabe 2 elétrons. Quando eu digo comporta, é quantos elétrons cabem naquele subnível?
quantos que ele suporta ali com a energia dele. Então, 2 elétrons. É como se fossem gavetinhas das camadas, tá? As subcamadas são subdivisões de cada uma das camadas. Então, o subnível S, 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons, o subnível D, eita, esquece essa parte aqui, ó. Ixi, esquece isso aqui, professora doida. Escreveu coisa errada aqui, ó. Comporta até 10 elétrons e o subnível F comporta 14 elétrons. Então, vamos lá, vamos de resumo. Aqui, ó, S, 2, P, 6, D, 10 e F, 14. É isso aqui que você precisa saber sobre os subníveis, tá? Olha aqui uma tabelinha. Vem cá. Cada nível vai ter tanto subníveis quanto for o número do seu nível. Professor, não entendi nada. Então, olha aqui, ó. Para o nível 1, ou seja, na primeira camada, você tem apenas um subnível. Para a segunda camada, você tem 2 subníveis. Para a terceira camada, você tem 3 subníveis. Ah, professora, por que você não falou isso desde o início? Tô te falando agora, tá? Só que aqui é o seguinte, esses que estão marcados em vermelhos, ó, tá até em vermelho tá até escrito aqui, ó, são subníveis teóricos. O que é teórico? De acordo com o estudo energético do comportamento, dos padrões, tá? Na teoria, poderia existir o 5G, o 6F, o 6G e o 6H, o 7D, o 7F, o 7G, o 7H e o 7I. Poderia existir, tá? Por que não existe hoje? Quando eu digo não existe, esses subníveis teóricos aqui, eles não são ocupados por nenhum elétron. Porque se você pega e soma todas as possibilidades de elétrons aqui, ó, dos que estão em pretinho, que são os conhecidos, são de fato aqueles que a gente estuda, você consegue alocar todos os elétrons de todos os elementos da tabela periódica aqui, tá? Então, assim, vamos supor que eles vão inventar daí a pouco mais 10 elementos da tabela periódica. Muito provavelmente a gente vai ter que começar o preenchimento aqui desses subníveis que hoje não existem, que são só teóricos, tá? Mas, então aqui, ó, eu tenho o número de elétrons que cabe em cada nível. Então, por isso eu tenho aqui esses subníveis teóricos. Lembra a fórmula? 2 vezes n ao quadrado. Então, aqui, ó, muito bonito. Esse 18 veio da onde? Do terceiro nível. Então, seria aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3, 18. Aqui o 32, 2 vezes 4 ao quadrado. O 50, 2 vezes 5 ao quadrado. O 72, 2 vezes 6 ao quadrado, tá? Então, assim por diante, a gente vai tendo aqui, ó, nesse ladinho amarelo aqui, a gente tem os níveis com as suas capacidades máximas de elétron. O que eu tenho aqui em cinza? A capacidade real, o que acontece hoje, contando apenas com os meus subníveis conhecidos. Então, aqui, ó, lembra? Se você não lembra, eu vou te lembrar agora. O subnível S cabem 2 elétrons. No subnível P, cabem 6 elétrons. No subnível D, cabem 10 elétrons. E no subnível F, cabem 14 elétrons. O resto aqui para a gente não vai importar, porque são subníveis teóricos, tá? Então, quando você for fazer a soma, olha aqui, ó, repara. Você vai somar aqui para o primeiro, 1S, só tem esse subnível. No S só cabem 2, então para o primeiro nível, 2 elétrons. Segundo nível, 2S que tem 2, o 2P que cabem 6. 2 com 6, 8. Aqui, ó, 3S, 2, 3P, 6, 3D, 10. Cabem 18 elétrons ao máximo. S2, P6, D10, F14, 32 ao máximo. E aí você tem o 5 indo até o F também, é 32. O 6 indo até o D, é 18. E o 7 indo até o P, são 8.
Agora, tudo isso aqui, gente, é a teoria. Vamos para a prática agora. A gente vai realmente entender como é que o negócio acontece. É aí que o rolê fica divertido, tá? Vem comigo. Existe um diagrama, que é esse aí que está aí na tela para você, que se chama Diagrama de Linus Pauling. Esse cara, gente, ele simplesmente ganhou um prêmio Nobel, tá? Para você ter uma ideia. Então, Diagrama de Linus Pauling. Não tô falando de gente pouca porcaria, tô falando de gente importante. Criou esse diagrama, tá? E esses riscos que você tá vendo aqui no meio são as setinhas, tá? Para que serve uma seta? Uma seta, ela te aponta a direção, ela te aponta o caminho. Então, aqui, ó, a distribuição dos elétrons, ela deve ser feita em ordem crescente de energia. Ou seja, lembra que eu te falei lá no primeiro slide que aquilo que tem menos energia é mais estável? Então, eu vou sempre distribuir dos subníveis de menor energia para os subníveis de maior energia, tá bom? Ordem crescente, de menor para maior, e não em ordem geométrica. O que é ordem geométrica? A ordem geométrica é a que eu não vou usar, tá? O que é a ordem geométrica? Subnível 1, depois subnível 2, depois subnível 3, depois subnível 4, depois subnível 5 e assim por diante. Aí, você, muito esperto aí na sua casa, já deve estar doidinho para me perguntar bem assim, mas professora, eu te digo, oi, diga meu anjo, tire sua dúvida. Mas você não disse que quanto mais longe do núcleo, maior ia sendo a energia? Então, os níveis já têm uma ordem crescente de energia? Sim. Sim, isso está correto. Eu queria que você me visse nesse momento, dando joinha para a tela do computador sem ninguém me vendo. Sim, foi isso que eu te disse, tá? Mas isso vale para os níveis, gente. Os subníveis, de vez em quando, rola um subnível lá num nível mais interno, que tem mais energia que um subnível mais externo. É um bolo doido. Então, eu posso te ensinar a fazer os cálculos, que não é muito prático, porque toda vez que você fosse fazer, você teria que calcular tudo de novo. Ou você pode aprender a usar o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, gente, ele facilita a sua vida aqui, ó. Ele te fornece a ordem. Como que ele te fornece a ordem? Através das setinhas. Siga as setas para fazer a distribuição eletrônica. Então, terminou uma setinha, você vem para a próxima. É quase como se fosse uma caça ao tesouro, que você vai seguindo as pistas. Aqui você vai seguindo as setas, ó, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E aí você vai distribuindo todos os seus elétrons. Quais são as regras? Um subnível, ele tem uma quantidade máxima de elétrons que ele comporta, tá? Que quantidade máxima é essa aqui, ó? O 2, o 6, o 10 e o 14. Então, um subnível, ele pode ter menos elétrons do que a sua capacidade. Sim, ele pode. O que ele não pode é ter mais. Você não pode extrapolar essas quantidades máximas, tá? Porque não cabe ali dentro. Não cabe simplesmente. Dois conceitos que você vai precisar saber, e eu quero que você anote aí, se você for da turma do post-it, você anota esses conceitos aí no seu post-it, porque eles vão ser importantes. Olha só. Conceito de camada de valência. Camada de valência vai ser um dos conceitos que a gente mais vai trabalhar, tá bom? Na química, de verdade. É a camada mais externa que contém elétrons. Então, você tem 7 camadas, ó, da camada 1 até a camada 7. Qual foi a última, a mais externa, a casca mais de fora da cebola que você colocou elétrons? Ó, no meu exemplo aqui, ó, eu tenho uma distribuição que abrangeu a camada 1 e também abrangeu a camada 2. Repara que quando eu falo de camada, só está grifado aqui em vermelho para você o número, porque a camada é o número de 1 até 7, tá? Então, qual é o maior número? Você vai procurar o maior númerozão. O maior número aqui nesse caso é o número 2, que se você quiser representar pelas letras, seria a letra L. Lembra? K-L-M-N-O-P-Q? L é a segunda letra. Então, aqui eu tenho o meu segundo conceito muito importante, que é o subnível mais energético, ou subnível de maior energia, tá? Esse cara aqui é o mais simples de entender, mas o que o pessoal costuma confundir mais. Repara que aqui eu grifei
a letra e o número, tá? Porque quando eu falo em subnível, eu tô falando de SPDF. Eu tô falando de São Paulo, Distrito Federal, tá? Isso é o que eu tô falando quando eu falo a respeito de subnível. Mas você repara, ó o tanto de camada que tem o subnível P. Ó o tanto de camada que tem o subnível D. Então, quando você for falar do subnível mais energético, você tem que indicar a camada, que é um número, e o subnível, tá? Então, nesse caso aqui, o meu subnível mais energético é o 2P. E esse 3 aqui em cima significa o quê? Esse 3 aqui em cima significa quantos elétrons tem nesse subnível 2P. Então, é o subnível que recebe o último elétron. É o subnível que fica para o final da sua distribuição. Ora, bolas, não é uma ordem crescente? Se é uma ordem crescente, aquele que tem mais energia, aquele que é o mais energético, é o último da sua distribuição, tá? Só na teoria esse negócio deve estar complicado pra caraca aí na sua cabeça, tá? Calma, confia em mim, segura minha mão. Vamos fazer um exemplo? Olha aqui, eu desenhei para você o nosso átomo aí. Olha que lindeza de átomo. Olha, aqui eu tenho núcleo, tá? Eu coloquei uma quantidade genérica aqui de prótons e nêutrons e coloquei para você as 7 camadas. Quais são as 7 camadas? Ó, você pode chamar de 1 até 7, né? Ou você pode chamar de K, L, M, N, O, P e Q. Professora, você não representou os subníveis. Calma, não ia dar. Não ia caber para eu representar tudo aqui, tá? Se você não gosta de representar assim, você pode representar também com os números, tá? 1, 2, 3. Confesso que tá bem difícil escrever aqui com esse mouse. 4, 5, 6 e camada 7. É a camada mais externa. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia. Não esquece disso. Será que eu consigo fazer uma linha reta aqui? Quanto mais longe do núcleo, maior vai ser a... Nossa, gente, meu mouse não está colaborando hoje mais do que o normal, vocês me desculpem aí. Maior vai ser a energia, tá? Então, vamos lá. Esse aqui no cantinho, que eu deixei aqui bonitinho do lado, só para nos ajudar, é o diagrama de Linus Pauling. Lembra que com esse cara aqui, você sempre vai tratar com amor. O diagrama de Linus Pauling vai facilitar a sua life. Vamos fazer a distribuição dos elétrons de um átomo qualquer, um átomo aleatório, só para você entender como é que isso aqui funciona. Eu te prometo que a gente vai ter, durante as nossas aulas e nas próximas videoaulas também, vários exemplos, tá? Para você não ficar com dúvida. Então, essa aqui é só a introdução do conteúdo, não se afoba. Qual vai ser o átomo que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o átomo de cloro. Cloro, por exemplo. Então, ó, um átomo de cloro, ele é aquele átomo que possui 17 prótons no seu núcleo, tá? Eu quero que você se lembre uma coisa. Se ele tem 17 prótons, ele também vai ter 17 o quê? 17 o quê? 17 elétrons. Tá aí. Eu sabia que você sabia do que eu estava falando. E é com esse número aqui que a gente vai trabalhar. 17 elétrons, tá? Então, eu vou fazer a distribuição. Primeiro, eu vou usar a estruturinha aqui do diagrama. Eu vou escrever como se eu estivesse copiando o diagrama, tá? E aí, você vai começar como? Por onde você vai começar? Sempre da setinha aqui do 1S. E no 1S, como em todos os outros subníveis 2, cabem 2 elétrons. Então, é o seguinte, ó. Subnível 1S, você foi lá e colocou 2 elétrons. É como se fosse um expoente, tá? Um elevado. Aí, ó, dos 17 elétrons que você tinha, você já alocou 2 elétrons aqui. Então, faltam agora, eu vou fazer uma listinha de controle aqui do lado, tá? Faltam 15. Aí, ó, você vai reparar o seguinte, essa setinha acabou. Você vem, então, para a próxima. Olha a próxima seta aqui, ó. É a seta que passa pelo subnível 2S. Então, eu venho aqui e escrevo subnível 2S.
E aí você repete comigo. Quantos elétrons cabem no subnível 2s? Cabem 2. Então, ó, tá vendo? Ó, todos os S cabem 2. Então, dos 15, agora faltam apenas 13. Aí. A minha setinha acabou. Vou para a próxima setinha. Próxima setinha, ela vem aqui, passa pelo 2P e logo em seguida pelo 3S. Vamos lá. Primeiro 2P. Subnível 2P. Cabem quantos elétrons? Ó, num subnível P. Esse subnível ele é maiorzão, ele comporta mais elétrons. Cabem 6. Então, ó, você tinha 13 para distribuir, você distribuiu 6. Então, faltam quantos agora? Ó, 13 menos 6 costuma ser 7. Depois do 2P, aproveitando aqui a mesma seta, você cai no 3S. Professora, mas e se eu fizer na ordem geométrica, tá dando igual. Até aqui dá, depois muda, tá? Então, subnível 3S. No 3S cabem também 2. Bote sempre o máximo, sempre o máximo. Você tinha 7, você distribuiu 2, agora faltam 5. Acabou a minha setinha, vou vir para a próxima seta. A próxima seta é essa aqui que vem para o subnível 3P. Então, vou escrever aqui o subnível 3P. Aí, no 3P, cabem quantos elétrons? Cabem 6. Mas, olha, repara aqui, eu não tenho 6 elétrons, então eu não vou pôr 6. Não tem como eu colocar elétron que não existe. Eu vou pôr apenas 5. Ué, professora, mas o 3P não é 6? É, quando você tem 6. Mas se você tem 5, bota 5, tá? Eu vou te dar R$6 se eu só tiver 5? Não vou. Eu tô te dando tudo que eu tenho, R$5. Essa é a minha distribuição eletrônica. Tá aí. Vou para os nossos conceitos aqui embaixo, tá? Vamos lá. Quais são os dois conceitos que a gente viu? Camada de valência. Opa! E subnível mais energético ou subnível de maior energia. Quem é a camada de valência? A camada de valência, você vai analisar quem é o maior valor dentre as camadas, tá? Em qual camada você chegou? Em qual casca da cebola você chegou a preencher aqui, ó? Eu cheguei até a camada de número 3. Ah, professora, mas é o 3S ou é o 3P? É a camada 3 inteira, tá? Então, é como se o seu átomo tivesse vindo com elétrons até aqui. É meio que o tamanho dele, sabe? Então, tem elétrons aqui, tem elétrons aqui e tem elétrons aqui. É uma dó, tava tão bonito, eu acabei de estragar. Quem é a camada de valência? Então, a camada de valência é a camada 3, ou camada M, se você assim desejar representar, tá? Camada M. O subnível de maior energia é aquele cara aonde terminou a sua distribuição eletrônica. Foi a última coisa que você escreveu, foi o último subnível que você colocou ali. Então, eu vou estar falando aqui agora do subnível 3P. Agora sim, tem a letra e tem o número, tá? Porque eu estou falando da subdivisão, dessa gavetinha aqui. Subnível de maior energia é o subnível 3P, Pzinho. Eu posso também te perguntar, se for o caso, quantos elétrons tem na camada de valência, quantos elétrons tem no subnível de maior energia, tá? Subnível de maior energia tá fácil aqui, ó. Tem 5 elétrons. 5 elétrons. E na camada de valência? A camada de valência, fofos, é a camada 3 todinha, tá? Então, nessa camada 3 inteira, você tem os elétrons do 3S e os elétrons do 3P. Você tem aí 7 elétrons, tá bom? Então, esse aqui é um exercício bem completo de distribuição eletrônica, bem completo mesmo, onde você faz a distribuição, você identifica a camada de valência, o subnível de maior energia e também identifica quantos elétrons tem em cada um deles. Na próxima aula, eu vou voltar com mais exercícios, mais exemplos e bem menos teoria, tá? Quase nada de teoria. Inclusive, eu tô bolando um negócio muito bacana aí.
Vamos ver se vai dar certo para a próxima aula para mostrar para vocês. Então é isso, até semana que vem, até a aula que vem. Um beijo, tchau!